Olá pessoal, eu sou Aguinaldo Guimarães. Esse é o nosso projeto de um simulador de Mega Sena, desenvolvido com JavaScript, CSS e HTML. E neste vídeo aqui nós vamos inserir um botão aqui embaixo para que a pessoa possa reiniciar, né? Depois que ela postar, ela clicar nesse botão e reiniciar. Para isso eu vou copiar aqui o código desse botão e colocar um igual aqui embaixo, reparem. Então eu vou vir aqui no meu código, copiar esse button, Ctrl C, e aqui ó, logo após a div do container, eu vou inserir, vou dar um Ctrl S para ela salvar, e repare que ele apareceu aqui como apostar. Só que eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele fique lá embaixo. Como que eu faço para fazer esse cara descer? Bom, aí nós vamos precisar mexer no CSS, no body. Então vamos vir aqui no nosso CSS. Aqui no body nós temos o Text Align Center, o display dele está flex e a gente vai mudar a direção, né, do flex direction para column, para ele ficar com formato de coluna. Vamos salvar e reparem que ele já veio aqui para baixo. Agora vamos voltar no HTML e vamos tirar aqui o ID dele, né, que está igual de cima, que não pode ser btn apostar. O ID desse daqui tem que ser reiniciar. Então, btn reiniciar. Um clique aqui, ó, eu vou tirar, não vai chamar essa função, certo? E aí agora, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Olha como ele ficou feio aqui, pessoal, ó, porque eu tirei, né, o nome dele. E a estilização aqui no CSS do meu botão, ó, reparem que ela está apontando para o botão apostar e não para o botão reiniciar. Como que eu resolvo isso? Eu teria que criar todo esse código aqui do botão, ó. Todo esse código daqui, opa, deixa eu selecionar aqui. Eu não estou conseguindo, aí. Daqui até aqui, ó, e duplicar. Só que eu não quero duplicar. Então, como que eu resolvo? É simples, ó. Em vez de eu deixar como ID, eu vou mudar para classe. Tá vendo? E aí eu não vou dar o nome de apostar, né? Eu vou dar só de btn, porque aí os dois botões assumem a mesma característica. Vou dar um Ctrl S. Reparem que o outro aqui bagunçou. Só que eu vou voltar lá no meu HTML e vou chamar, vou colocar a classe aqui, ó, class igual, abre aspas, e aqui dá um espaço, e aqui eu ponho btn. Vou dar um Ctrl S. Repare que o apostar já salvou, já ficou certo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro botão, que é o reiniciar. Ctrl S, e agora já tem os dois com as mesmas características. Vamos mudar o texto aqui, né? Não é apostar, é reiniciar. Então, reiniciar. E detalhe, eu acho que digitei reiniciar. Não, tá certo, reiniciar. Deixa eu dar um Ctrl S. Não salvou aqui, né? Deixa eu atualizar. Ah, o live server bugou. Quando acontece isso, pessoal, é só vocês virem aqui e mandar abrir de novo. Ele vai abrir uma nova guia e às vezes resolve. Dessa vez não resolveu, né? Fecha, fecha tudo e vamos mandar abrir de novo. Aí, beleza. Resolveu. Reiniciar, tá vendo? Então, agora tem um detalhe. Esse botão eu não quero que ele fique aparecendo aqui de cara já de quando eu vou iniciar o meu projeto. Eu quero que ele fique oculto e só apareça depois que eu clicar no apostar. Vamos fazer isso então. Para eu resolver isso, eu tenho que vir no meu CSS. Vou fazer aqui embaixo. Vamos fazer isso embaixo depois do botão ali. Deixa eu achar aqui os botões. Pronto, aqui ó. Qual que é o ID desse botão reiniciar? É hashtag, né, aqui ó, btn reiniciar. Reiniciar. Abre e fecha. Vamos só confirmar lá no HTML, ó, o ID dele, ó. Ctrl C, só para ter certeza que não digitamos errado. Pronto, btn reiniciar. Tá, e como que eu faço para ele não aparecer? É simples. Display, dois pontos, none, ponto e vírgula. Nome não, none, dois N, none. Display none e final é ponto e vírgula, não dois pontos. Beleza. Com isso eu vou dar um Ctrl S, veja que ele sumiu. Só isso. Somente
dá um display none e ele já não aparece mais. E agora a gente tem que fazer, após apostar e clicar no botão aqui, ele tem que aparecer. Como que eu faço isso? Da seguinte forma. Quando eu clico no meu botão apostar, reparem aqui no HTML, ó, ele chama a função apostar. Então eu vou lá no meu JavaScript, procuro a função apostar. Tá aqui ela, certo? Então eu quero que depois que ele apostar e desabilitar os botões aqui, a última coisa que ele vai fazer é o que? Habilitar o botão reiniciar. Então, habilitar o botão reiniciar. Como que eu faço isso? É a forma que a gente sempre fez. Document.getElementById. Só que dessa vez, reparem que eu não estou atribuindo nenhuma variável aqui, né? Porque eu vou mudar a estilização dele, o CSS. Então não tem por que eu estar atribuindo uma variável. Eu posso fazer isso já direto. Então aqui, entre aspas, o nome dele lá, que é BTN. Né? O ID dele é BTN, reiniciar. Isso. E aqui, ó, ponto style, ponto display, né? Como que tá lá no CSS? Olha lá, vamos lembrar. O display tá none, né? Eu tenho que mudar esse display. Como que eu vou deixar esse display agora? Eu vou deixar ele como inline. Ponto e vírgula. Então, Ctrl S. E agora, quando a gente clicar nesse botão apostar, esse cara tem que aparecer. Vamos lá? Vamos executar aqui, ó. Vamos ver se o Live Server não bugou, né? Então, vou selecionar 6 números. Apareceu, apostei, o botão veio e está aqui para mim. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Quando eu clicar nesse botão reiniciar, a minha página aqui reiniciar para eu poder fazer uma aposta. E a gente vai fazer isso de uma forma diferente. Até agora, nós estamos abordando o fato de clicar num botão e ele chamar uma função. Desta vez a gente vai fazer um pouquinho diferente para aprender um novo método de se fazer isso, né, pessoal? Então, como que é? Eu vou, ó, primeiro, eu vou criar uma variável aqui, ó, let btn é igual a quem? Ao document, certo? Ponto. E eu vou chamar o getById. Eu poderia chamar o getById sem problema. Só que vamos chamar o Query Selector para a gente ver como é que funciona o Query Selector. Ó, a gente tem o Query Selector All e o Query Selector. O Query Selector All ele vai trazer vários elementos, seria um array. E o Query Selector é apenas um, como se fosse o ID também, né? Se comporta de forma semelhante ao ID. Então vou pôr ponto e vírgula aqui. E aqui dentro, ó, eu tenho que colocar o nome desse seletor. Que lá no caso, se fosse ID, eu ia chamar quem? O btn reiniciar. Só que eu estou usando o Query Selector. Qual é o seletor dele do CSS? É hashtag btn reiniciar. Vocês entenderam a diferença? É muito semelhante, mas tem essa particularidade aí. E agora é que vai ficar interessante. Como que a gente vai fazer para que quando eu clicar no botão reiniciar aqui, ele dá um reload na página, ele reinicia a página, sem eu chamar, eu não estou chamando a função. E olha aí que legal, ó, eu vou pegar o meu btn que foi criado aqui em cima, btn.add event listener. O que isso faz, pessoal? Ele adiciona um evento de escuta, né, traduzindo ao pé da letra. Ele vai escutar o que vai acontecer com esse cara. Mas eu tenho que dizer, ué, qual é o evento que eu tenho que escutar? Aí, ó, entre aspas aqui, ó, eu coloco o evento, que é o clique. Então eu quero que ele escute o evento clique desse cara. Quando ele for executado, quando eu clicar aqui, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele chame essa função aqui, ó. Olha que legal essa forma, né, pessoal? Bem mais interessante, né? Uma forma diferente de aprender. Então, é legal a gente saber de outros métodos de fazer a mesma coisa. Então, ó, eu quero que ele chame essa função, né? Ele está dando um erro aqui, vamos ver o que é. Eu estou fechando aqui, tá certo. Acho que porque não tem nada, vamos ver se é porque não tem nada ainda aqui.
Então o que ele tem que chamar? Ele tem que chamar o meu location.reload. Reload, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Joia. Agora vamos ver aqui por que ele está chiando. A DD Event Listener aqui, ó, não fecha aqui, né, pessoal? Tem que fechar aqui, ó. Aliás, não, você não fecha aqui, você fecha lá no final, tá vendo? Tá, pessoal? Ó, esse parênteses que eu abri aqui, ele tá fechando aqui, ó. Tá? Essas chaves que tá aqui dentro, tá fechando aqui. É dessa forma, tá? Então esse cara fecha aqui. Esse parênteses é do function, esse parênteses é do reload. E é assim, simples, muito simples, né, pessoal? Ó, então, vamos lá. Eu acabei de salvar aqui, vamos fazer. Quando tá pensando assim, ó, o live server bugou. Então eu vou fechar, vou vir aqui no meu HTML e vou mandar abrir com o live server. Abriu, então vamos lá. Selecionar no mínimo 6 números. No 6º número eu vou apostar, o meu botão reiniciar apareceu e quando eu clicar aqui no reiniciar, ele volta para eu poder apostar novamente. Viram que legal? É isso aí, pessoal. Mais uma aula aqui, mais um vídeo que eu postei para vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de aula, né? Mostrando novos métodos de fazer a mesma coisa, aprendendo sempre um pouquinho mais. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.